Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar sobre a nova regulação do mercado de carbono e os impactos para as empresas. Meu nome é Magali Leite e estou presidente da diretoria executiva do IBEF São Paulo no biênio 23-25. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos mantenedores, a parceria e o apoio da B3, da CVM, do Ministério da Fazenda, e agradecer também aos speakers de hoje e a vocês, participantes do webinar, além do apoio do IBGC, que também está aqui com a gente hoje. Eu gostaria de pedir à audiência para manter os microfones e as câmeras desligados, exceto os nossos speakers. Vamos dar início ao nosso webinar sobre a nova regulação do mercado de carbono e os impactos para as empresas nesse cenário. Eu queria pedir a vocês que coloquem as perguntas aí via chat e ao longo da apresentação a gente vai selecionando e no final fazermos as perguntas aos nossos speakers. Eu queria apresentar, assim, com grande prazer e com muito orgulho, o IBEF está recebendo hoje nossos convidados, o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, João Pedro Nascimento, presidente da CVM, Juca Andrade, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, e a Nathalie Vidual, superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM. Vamos iniciar nosso painel. A gente vai falar hoje sobre o projeto de lei que endereça o mercado de carbono, que foi aprovado de forma unânime no Senado na última semana, portanto, ainda será encaminhado para a Câmara. O projeto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, CBSE, o SBCE, e regula as emissões de empresas que emitem acima de 10 mil toneladas por ano. O mercado de carbono bem construído é oportunidade de propulsão para inovação, captação de investidores globais, geração de empregos, tecnologia e desenvolvimento para o país. O momento é muito oportuno e essa pauta é urgente. O Brasil está no caminho de se tornar protagonista na economia de baixo carbono. Eu queria começar o nosso painel fazendo a primeira pergunta para o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda. Guilherme, qual a sua avaliação sobre a nova regulação? Como essa medida fomenta a economia e qual o nível de avanço que a gente conquista? Finalmente, o Brasil vai ocupar a posição de líder natural na agenda de desenvolvimento sustentável? Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Magali. Agradecer o IBEF pela oportunidade de estar aqui com o João Pedro, com a Nathalie, com o Juca e com todos e todas que estão nos acompanhando para discutir esse tema que, para nós, é diria, um xodó aqui da Fazenda, que é o tema do que nós estamos chamando de transformação ecológica, em particular, esse instrumento tão importante que é o mercado regulado de carbono. Você sabe, Magali, que o Brasil já tinha propostas sendo discutidas no Legislativo, a própria senadora Leila, o senador Rogério Carvalho e também alguns deputados já haviam caminhado na direção de propor um mercado regulado de carbono. Ao mesmo tempo, o Brasil já vem construindo alguns produtos que são, digamos assim, similares a um mercado de carbono e também um mercado voluntário, certo? Que já estava sendo fomentado. No entanto, o que nós fizemos nesse primeiro ano de governo foi juntar, observar o conjunto dos projetos que estavam em tramitação, a experiência internacional, e para isso nós fizemos parcerias com várias instituições internacionais, discutimos com vários especialistas, vimos os casos de sucesso no mundo, em particular, obviamente, o europeu, mas também outros de mercado de carbono, e com isso nós construímos, num grupo interministerial, mais de 10 ministérios juntos. Na verdade, foi um grande processo de coordenação que foi liderado pela Cristina Reis, a subsecretária de Desenvolvimento Sustentável
da Secretaria de Política Econômica, e pelo Rafael Dubé, que é o assessor especial do ministro Fernando Haddad para temas da transformação ecológica, e nós chegamos a um texto que eu reputo como um texto muito avançado e, na verdade, um texto que dialoga com o que há de melhor nas experiências internacionais. O mercado regular de carbono ele é uma oportunidade, um instrumento para o Brasil se inserir na transformação ecológica que vai ser a tendência mundial. Então, nós estamos fazendo um mercado regulado de carbono cujas definições dialogam, a gente chama de interoperabilidade, dialogam com as definições de outros países do mundo, em particular da Europa. Claro, tem características próprias. E creio que as características próprias que a gente colocou, elas dialogam muito com a realidade brasileira e, portanto, se adaptam à nossa realidade. Mas essa interoperabilidade, tanto no mercado regulado de carbono, quanto da taxonomia sustentável, que por um acaso nós lançamos a consulta pública muito recentemente, acho que alguns de vocês estavam lá no Ministério da Fazenda, elas vão ter essa característica de definir o que é sustentável através de uma linguagem comum utilizada mundo afora, e ao definir o que é sustentável, definir quais atividades geram crédito de carbono e quais atividades precisam limitar a sua geração de carbono através do mercado regulado. Então, você vai fazer o mercado regulado dialogar com o mercado voluntário. Num primeiro momento, domesticamente, mas a ideia é que isso se torne um grande mercado global, certo? Então, eu acredito que a construção desses instrumentos, do mercado regulado de carbono, da nova taxonomia, dos títulos soberanos sustentáveis, que o Tesouro a qualquer momento pode emitir, porque já montou também um arcabouço institucional para isso, a mudança no Fundo Clima, que vai ser alimentado pelos títulos soberanos sustentáveis e dá crédito para atividades vinculadas à sustentabilidade. Todos esses instrumentos, diversos outros, são instrumentos para viabilizar investimentos na transformação ecológica. Atrai capital, valoriza o nosso ativo, a nossa liderança natural, como você colocou, no tema ambiental, que aqui a gente também vai ter a discussão de pagamento por serviços ambientais, né, o mercado voluntário de carbono gerando crédito, desde que haja adicionalidade. Então, nós teremos aqui digamos assim, uma infraestrutura institucional para permitir que o país acelere, propulsione essa transformação ecológica e faça valer as suas vantagens naturais. A vantagem que ele tem de ter uma matriz energética limpa, renovável, a vantagem que ele tem já de ter biocombustíveis, pesquisas avançadas e tantas outras vantagens. Então, acho que nos coloca na liderança, sim, uma legislação bastante avançada, muito dialogada, e que eu creio que tem o condão de acelerar os investimentos na transformação ecológica. Inclusive, há vários estudos mostrando o volume de investimentos necessários para nós alcançarmos o net zero de emissão de carbono e como a aprovação e aplicação do mercado de carbono pode reduzir esse volume de investimentos necessários ao atrair capitais e também ajudar na preservação da nossa biodiversidade. Então, é isso. Nesse primeiro momento, deixo esse recado e fico aberto para novas perguntas. Obrigada, Guilherme. Lembrando a todos, a gente vai receber as perguntas pelo chat. Cada convidado tem aí entre 2 e 3 minutos para cada pergunta, para a gente conseguir endereçar tudo que a gente recebeu de dúvidas antes do evento. Eu queria começar aqui com o CVM. Então, João Pedro Nascimento, presidente da CVM, Nathalie Vidual, superintendente de proteção e orientação a investidores da CVM, estão aqui com a gente hoje. Queria pedir a vocês para começarem falando para a gente sobre essa agenda de finanças sustentáveis, né? Em que medida o mercado de carbono dialoga com isso. João Pedro estava falando para a gente, né, sobre a importância da conciliação entre finanças e sustentabilidade. E aí a gente já deixa aqui para vocês essa pegada e muito obrigada aí pela presença.
Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Nathalie, vou começar por aqui e aí você vai me complementando e a gente vai fazendo uma dobradinha para poder fazer uma exposição aqui coletiva em nome da autarquia. Eu começaria dizendo o seguinte, que os modelos econômicos tradicionais, eles foram desenvolvidos em uma época de abundância de recursos, em que questões ambientais, questões sociais, elas não eram priorizadas, e num contexto em que a gente olhava muito para capital e resultado pura e simplesmente, reconhecendo até, de certa maneira, uma antinomia entre a pasta sustentabilidade e a pasta finanças, né? E, enfim, por uma série de questões, a CVM vem construindo um futuro que é verde e digital. O que que a gente quer dizer com isso? Tal como o secretário Guilherme aqui colocou, e eu faço minhas as palavras deles em relação à taxonomia sustentável, um trabalho emblemático em que o Brasil vai sim servir de modelo para o mundo. A nossa taxonomia sustentável, além de levar em consideração todas as pautas da economia verde, ela também considera os aspectos sociais, e isso é importante para a gente construir um país mais inclusivo, que olhe para o mercado de capitais como uma ferramenta para dar cumprimento a políticas públicas. Então, assim, a gente entende que o crescimento econômico desse país passa pelo mercado de capitais, e a CVM tem sim que vender o seu peixe nessa direção. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é, durante muito tempo a gente ouvia falar que participantes de mercado que eram muito aderentes a questões sustentáveis, na verdade, eles estavam deixando de prestigiar aquilo que podia ser o mais relevante para uma companhia, que era o resultado finalístico, que era a geração de lucros para a distribuição. E a gente vê observando uma ressignificação de todas essas discussões e desse debate, no sentido de reconhecer que ser sustentável é um elemento para agregar valor às finanças. Então, vamos tentar entender o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, que uma companhia aderente a valores sociais, ambientais e de governança, ela não o faz porque isso é uma questão socialmente desejável ou porque isso é uma questão importante sobre o ponto de vista da mudança climática e da transformação ecológica pura e simplesmente. Ela o faz porque a gente quer gerar um momento e um contexto de incentivos econômicos para que ela possa capturar ganhos com esses comportamentos aderentes. E é aqui que entra a CVM, é aqui que entra o mercado de capitais, propondo essa conciliação entre o conceito das finanças e o conceito da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso recentemente junto com a Nathalie, em que a gente ofereceu 30 horas de aulas sobre finanças sustentáveis. E a gente usava uma expressão que ela dizia mais ou menos o seguinte: making money while making difference. Não existe nada de errado em você ter uma atividade extremamente rentável e lucrativa. Ao contrário, a gente quer mais é que os negócios brasileiros eles sejam lucrativos, rentáveis, que sejam capazes de maximizar o valor dos investimentos de todos os investidores, e a gente acredita que essa direção ela é perfeitamente conciliável com o making difference, que é aquela questão de você poder associar à execução do teu trabalho alguma dessas outras tendências mundiais relacionadas às finanças sustentáveis. O mercado de carbono, tanto o regulado quanto o voluntário, eles têm aí uma característica de serem um desses muitos eixos disponíveis dentro do cardápio das finanças sustentáveis. Tão bonita quanto a nossa taxonomia sustentável é o nosso plano de ação aqui na CVM para o atingimento das finanças sustentáveis. A Nathalie vai explicar um pouquinho isso para vocês. Mas eu queria encher os brasileiros aqui de orgulho com algumas falas. Primeira, o Brasil, ao que tudo indica, vai ser o primeiro país a adotar o Standard Report do IFRS S1 e do IFRS S2. O que que é isso? São as regras, os padrões internacionais de reporte em sustentabilidade. São os Non-Financial Reportings. É quando a gente começa a reportar questões que não são exclusivamente financeiras. E aí a gente está desenvolvendo um ambiente de reporte e de asseguração para que a gente crie todo um contexto em que a gente traga para o Brasil oportunidades de investimento. Então, o que que a gente imagina? A gente imagina, para além da capacidade das finanças sustentáveis e da economia verde financiarem as políticas públicas, a gente entende que elas podem financiar também as políticas privadas. E aqui o mercado de capitais quer dar os mecanismos para que a gente consiga trazer novos produtos, novas emissões
e que o mercado brasileiro consiga trazer recursos de investidores nacionais e estrangeiros por meio das finanças sustentáveis. O mercado de carbono é um primeiro passo, a CVM está trabalhando ali nele. Ao que tudo indica, o crédito de carbono será tratado no Brasil como um valor mobiliário e, portanto, estará dentro da nossa competência de regulação. E a CVM está muito orgulhosa de poder aí participar da construção desse futuro que é verde e digital no Brasil, com uma taxonomia sustentável tão bem concebida. Nathalie, querida, acho que eu passo para você aqui me colocar na disposição para complementar também. Obrigada, JP. Bom, gostaria de começar agradecendo ao IBEF pelo convite. É uma alegria, um prazer participar do webinar. E aproveitar também a presença do nosso secretário Guilherme para parabenizar a SPE e o Ministério da Fazenda por estar conduzindo essa agenda, plano de transformação ecológica, com muita competência, com muito diálogo e com um senso de urgência que esse assunto efetivamente merece. De fato, a gente precisa deixar um pouco o campo das ideias e começar a ir para uma atitude mais prática, né? Buscar uma atitude mais prática. E é justamente isso que a CVM está fazendo através da sua política de finanças sustentáveis, que foi editada em janeiro desse ano. E agora, em outubro, mais precisamente na semana passada, eu fico muito feliz de trazer essa notícia, nós publicamos o Plano de Ação da CVM para as Finanças Sustentáveis. Esse é um documento de caráter executivo, e é muito importante frisar esse ponto, né? Porque a gente se preocupou de construir ações e iniciativas com objetivos e entregas que são bastante claros, e vocês vão conseguir enxergar isso nitidamente no nosso documento, no nosso plano de ação. Então, são compromissos que o regulador assumiu para fomentar as finanças sustentáveis no âmbito do mercado de capitais, e a gente vai concluir essas iniciativas durante o biênio 2023-2024. Então, olhando lá para o documento do plano de ação, e aqui eu vou ser bastante breve e falar de forma resumida, a gente tem 17 iniciativas, algumas delas relacionadas à supervisão temática de aspectos ASG e aspectos climáticos nas publicações de companhias abertas. Qual é o ponto aqui com essa iniciativa? O fato é que estamos todos aprendendo, né? Tanto o regulador quanto os participantes do mercado de capitais. E o que a gente quer com essa supervisão temática é construir uma espécie de guia de melhores práticas para que os participantes saibam qual a melhor forma de coletar indicadores e divulgar os riscos e oportunidades climáticas e ASG. A gente quer ampliar a transparência e a qualidade da informação prestada, que vai dar mais confiança, comparabilidade e segurança para os investidores. A gente tem outros temas, iniciativas voltadas à regulação, e aqui o propósito dessas iniciativas é ampliar a oferta de instrumentos financeiros sustentáveis. A gente já identificou que isso é uma lacuna, né? Não só do Brasil, mas de várias outras jurisdições. A gente precisa ampliar a oferta de instrumentos financeiros sustentáveis, então vamos trabalhar com a regra específica do FIAGRO e com a regra específica do Fundo Pró-Recicle. Eu gosto de trazer o ponto do FIAGRO porque ele é um instrumento, um fundo, né, focado no agronegócio, que naturalmente está inserido no meio ambiente. Então, a gente pretende aqui permitir que o FIAGRO possa investir em mercado de carbono, tanto o compulsório quanto em crédito de carbono, né, tanto do compulsório quanto do mercado voluntário, porque a gente enxerga que o agronegócio ele pode financiar projetos de geração de crédito de carbono para recuperação de pastagens, terras degradadas, preservação da vegetação nativa, e o Pró-Recicle vem ajudar a financiar projetos de reciclagem, tratamento de resíduos sólidos. Nesse contexto, a gente está trazendo regulação também de contabilização de crédito de descarbonização. Isso é bem legal, porque essa orientação vai falar dos 3 instrumentos que estão lá na proposta, no texto substitutivo do PL 412. Então, isso vai trazer mais conforto também, porque os participantes do nosso mercado precisam saber como contabilizar e mensurar esses instrumentos, os créditos de descarbonização, da forma correta, para que os investidores também se sintam confortáveis em analisar essas informações, o relatório de sustentabilidade, endossar as regras de SSB, que o JP já comentou. A gente traz iniciativas de orientação para blended finance,
para suitability, por exemplo, e também vamos trabalhar iniciativas de cunho educacional, é o capacity building. Isso é muito importante. A gente vai capacitar os servidores da CVM e a gente vai levar letramento para os investidores, porque a gente tem que enfrentar agora uma nova realidade de se fazer investimentos. É uma nova cultura que precisa incorporar aspectos ASG e climático nas decisões de alocação de capital. Então, só para fechar aqui minha fala, acho que corroborar também os aspectos que o próprio JP trouxe, nosso plano de ação tem o propósito de induzir e estimular a mobilização do capital privado que é necessário para que o Brasil possa atingir seus compromissos climáticos e de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que os fundos governamentais e a filantropia sozinhos não vão conseguir atender essa lacuna de investimentos que é mais de 4 trilhões de dólares para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, isso só falando de países em desenvolvimento. Então, o mercado de capitais é um ator-chave nessa equação em busca da sustentabilidade. Tá? E esse é o Posso nosso fazer uma propósito. contribuição, Nathalie? À vontade. Queria que as pessoas, quando olhassem o plano de ação da CVM, observassem que não é uma coincidência a gente ter ali apontado 17 ações. As 17 ações olham para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E o que eu queria dizer aqui é que a gente está imaginando que as pessoas farão bons negócios, maximizarão os seus investimentos, gerarão lucro, conseguirão atrair capital, conseguirão distribuir os seus valores mobiliários por um valor superior do que aqueles que não o adotem. E aqui a gente quer tentar fazer uma conciliação perfeita entre essa pauta da sustentabilidade e das finanças por meio do mercado de capitais, oferecendo para a iniciativa privada mais uma vertical importante para a captação de recursos e para que o mercado de capitais possa cumprir a sua função essencial, que é promover a aproximação entre os poupadores e os tomadores. A gente está muito satisfeito de contribuir com essa agenda. Obrigada, Nathalie e João Pedro. Eu queria agora pedir ao Juca Andrade, VP de Produtos e Clientes da B3, para falar um pouquinho para a gente sobre esse histórico que a B3 tem de instrumentos que servem como indutores de discussões sobre mudança do clima, né? O que mudou ao longo desse tempo e como vocês vêm se mantendo protagonistas nessa agenda? Seja bem-vindo, Juca. Muito obrigado, Magali. Obrigado ao IBEF pelo convite. Muito honrado aqui de participar de um painel desse com convidados tão ilustres, né? Representantes aqui da CVM, do Ministério da Fazenda. A atuação da B3, né, já vem de longa data, né? A gente começou, talvez, no início dos anos 2000, principalmente no lado de governança, né? O aspecto, por exemplo, do índice de governança corporativa diferenciada, a gente fez a criação do novo mercado, que hoje é um grande marco, né, de governança, que a gente coloca como nível mais alto de governança das empresas. Criamos o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, em 2005, né? Já completou aí, já fez a maioridade, né? 18 anos, né? Mas a gente pauta a nossa atuação sobre 3 pilares, né? Eu acho que é importante mencionar os 3. Primeiro é o que a gente faz para a própria B3, né? Como é que a gente walk the talk, o que a gente faz na B3 com relação à sustentabilidade. Então, a gente é listado no novo mercado, né? A gente cumpre as questões de governança do mais alto grau de governança das empresas. A gente já neutraliza as nossas emissões, apesar de ser uma empresa de serviços, né? A gente não faz tanta emissão, mas a gente busca neutralizá-las. A gente emitiu recentemente, se não me engano, há 2 anos, um SLB, né, um Sustainability Linked Bond, no mercado internacional, e a gente colocou 2 métricas para a própria B3, do que ela teria que fazer para poder atingir, senão ela subia o custo da dívida para ela, a B3. Então, ela se punia caso ela não cumprisse essas metas. E as metas são 2. Uma delas vence agora em 2024, e a gente já fez, que foi a criação do índice de diversidade. Esse índice de diversidade foi recentemente lançado, né? E acho que a CVM talvez nem saiba, ou saiba, que o que ela colocou no formulário de referência para colocar essas questões de diversidade dentro do formulário de referência agora, que acabou de ser lançado em 2023, foi o parâmetro que a gente usou para poder criar esse índice de diversidade, né? Então, a gente está se apoiando também nas ações que a CVM faz, né? Essa foi a primeira meta, que a gente já lançou o índice, já tem um ETF desse índice, já posso até fazer propaganda do gestor aqui, no caso, o Banco do Brasil.
E também a segunda meta é mulheres na liderança em 2026, 35% pelo menos de mulheres na liderança da B3. Então, a gente faz e pratica. Esse do Sustainability Linked Bond, ele vincula de alguma forma também com o segundo pilar, que é a gente fazer a indução do mercado. Então, a gente não só pratica, mas também induz, né? E aí a gente participa de fóruns, a gente tem a parte de educação, né? Mas, além disso, a gente tem, dentro do Easy, né? A gente tem os questionários do Easy, por exemplo, a gente tem uma série de informações de sustentabilidade das empresas, daquelas que se aplicam para fazer, que fazem parte, e também da que não fazem parte do Easy. E a gente publicou essas informações num lugar, né, num sítio, num site, que a gente chama de ESG Workspace, né? Então está disponível de maneira pública, e se eventualmente no nível de granularidade que você quiser informação, a gente até está lançando recentemente, até cobrado, porque essa informação tem valor para os investidores, né? Como a gente foi falado aqui no mercado de capitais, os investidores valorizando bastante isso, né? Fizemos agora esse ano o lançamento do novo regulamento de emissores, né? Colocando uma regra para todos os emissores do Pratique ou Explique. Então a gente coloca questões de sustentabilidade, diversidade dentro da regulação de todos os emissores de ações na B3, e ele simplesmente tem que explicar, ou ele pratica ou ele explica por que não participa. Então não é obrigatoriedade, mas sim já começa uma indução muito forte. E por último, os produtos, né? Eu já mencionei o Easy, já mencionei o próprio Novo Mercado. Então são índices, a gente cria índices de sustentabilidade, a gente lista ETFs, tanto nacionais quanto internacionais. A gente usa uma ferramenta de BDR, então você emite um recibo de um ETF no exterior. Então a gente tem ETFs de sustentabilidade com índices brasileiros, inclusive a própria B3 com os próprios índices que eu mencionei, e também os índices, os ETFs internacionais, né? Que é um mercado que vem em crescimento. Aqui até um destaque de um ETF internacional que tem um total de ativos, né, de 500 milhões de reais. Então, já é um número relevante. O total, talvez, desses ETFs, tanto onshore quanto offshore, é um pouco abaixo de 1 bilhão. Tem um sozinho, que é bem relevante, essa informação é pública, que usa a referência da MSCI, inclusive, né? Mas, além disso, a gente também tem instrumentos específicos. Então, a gente tem CPR Verde, que é de preservação, e é uma espécie de um título de carbono, né? A gente tem o CBIO. O CBIO, a B3 é que viabilizou, que é aquele projeto do Ministério de Minas e Energia, né? De criação de crédito de carbono focado no segmento fornecedores, empresas que produzem biocombustíveis, e, do outro lado, o comprador desse crédito, as empresas distribuidoras de combustíveis fósseis, né? Aqui você tem já uma certificação que já nasce dentro da própria ANP, e a gente então faz o registro daquilo, faz a negociação dos CBIOs e faz a aposentadoria do CBIO, que é um pouco do papel que a gente pode começar a discutir também no mercado de carbono. E também títulos ESG. A gente também tem lá os títulos lançados, que são os títulos que a gente vai lá e carimba os títulos como títulos ESG. Aqui já estão na fase de produtos também da B3. Era isso por enquanto, Magali. Luca, muito obrigada. Até eu queria voltar para o Guilherme Melo e pedir para ele falar um pouco para a gente sobre a avaliação desse plano de transformação ecológica que está em desenvolvimento pelo Ministério da Fazenda. Quais são as oportunidades e desafios aí para as empresas, principalmente quando a gente olha com foco ligado a serviços, setores industriais e o agro? Veja, Magali, isso é um tema muito importante, porque você usou, acho que, a palavra correta. Assim como o João Pedro falou mais cedo, falou, olha, antigamente, a questão da sustentabilidade, nem tinha esse nome, mas tudo bem, a questão da sustentabilidade era vista como um custo. Eventualmente, um custo a ser pago pelas empresas, pela sociedade como um todo, para que o planeta não se autodestruísse, né? Como a gente está vendo, infelizmente, a gente está passando por momentos difíceis, porque a gente poderia ter tomado as atitudes mais cedo e não tomou. Hoje, isso mudou. Hoje, a questão da sustentabilidade para o Brasil e para as empresas tem que ser vista como uma grande oportunidade de desenvolvimento. É uma oportunidade para as empresas conciliarem, como disse João Pedro,
a parte financeira da empresa, a lucratividade, a rentabilidade, a competitividade, eu diria mais, o acesso a mercados. Veja a Europa agora definindo critérios também de emissão para importações, isso vai ser cada vez mais comum, provavelmente, nos próximos tempos. Então, você encarar o tema da sustentabilidade, do que nós estamos chamando de transformação ecológica como oportunidade, é a grande, eu diria, a grande marca desse novo governo. Porque no governo anterior não era nem visto como custo, a questão da sustentabilidade era vista como inimiga, adversária a ser combatida. Agora não, agora nós estamos construindo um plano para aproveitar as nossas vantagens competitivas, comparativas, em um tema que é o tema de maior interesse global na atualidade, do ponto de vista do desenvolvimento, inclusive, de novas tecnologias. Então, o plano de transformação ecológica ele tem 6 eixos. Um dos eixos é esse que nós estamos discutindo aqui hoje. É o eixo das finanças sustentáveis, que inclui o mercado de carbono, o mercado de títulos, CBIOS, títulos soberanos, bom, e todos os instrumentos de financiamento dos investimentos. Mas, obviamente, esses instrumentos eles servem para financiar os investimentos necessários para a transformação ecológica, em inovação, em produção de energia limpa, em novas tecnologias no setor produtivo, seja ele agrícola, seja ele industrial de serviços, na bioeconomia, na economia circular. Então, veja, todos esses eixos estão presentes dentro do plano de transformação ecológica, com projetos claros, concretos para cada um deles. Agora, o que nós precisamos construir é a regulamentação, a institucionalidade financeira, para que esses investimentos se tornem realmente atrativos. Políticas públicas podem fazer a diferença entre uma atividade, o país crescer com atividades sustentáveis e o país crescer com atividades que poluem e destroem o meio ambiente. Vou dar um último exemplo aqui antes de passar para os meus colegas. O novo Plano Safra que nós fizemos, aqui a SPE também é responsável por elaborar, junto com o Ministério da Agricultura, o MDA, o Plano Safra, ele já tem uma diferença enorme em relação aos planos safras do passado. Ele não é só o maior plano safra da história, o maior volume. Ele é o plano safra mais sustentável, porque ele criou um incentivo de quem tem práticas sustentáveis, e nesse primeiro momento nós consideramos a prática sustentável ter o cadastro ambiental rural analisado. Quem tem essa prática vai ter um benefício de redução na taxa de juros. É uma política pública que incentiva um comportamento. Qual o comportamento? Carilar, se regularizar, regularizar o seu cadastro, e isso vai crescer nos próximos planos safras. Outras atividades sustentáveis vão entrar como um benefício para o produtor, incentivando ele no caminho que nós queremos. Nós já temos uma agricultura bastante sustentável no geral, apesar de termos um problema de manejo do solo, uma parte da agricultura menor. Mas temos também políticas públicas para melhorar isso e garantir que a agricultura brasileira vai ser cada vez mais sustentável, cada vez mais competitiva e ter cada vez mais acesso aos mercados, como eu disse, vão cobrar essa atitude sustentável dos países. Obrigada, Guilherme. Magali, posso aproveitar um ângulo? Claro, claro. Olha que coisa bacana, pessoal. Se a gente conseguir trazer o agronegócio para dentro do mercado de capitais, como tem sido aqui uma das lutas da CVM dentro do nosso Open Capital Markets, além da gente estar trazendo para o Brasil um ciclo econômico de prosperidade, a gente vai estar fazendo uma política pública importante que tem uma relação direta com as ODSs. Olha só, pensa da seguinte maneira: o Plano Safra, ele tem os seus limites. A gente consegue incentivar dentro de um limite para não aumentar o gasto público, as questões orçamentárias tão importantes para todos nós, correto? Se a gente traz os grandes players do mercado do agronegócio para o mercado de capitais, se a gente traz os pequenos e médios, a gente abre espaço dentro do Plano Safra para que a gente possa ter políticas públicas de ações afirmativas aos pequenos produtores.
Então, além de tudo, pensa assim: o Brasil é sim uma superpotência no agronegócio, a gente tem que ter um super orgulho disso, e a CVM tem trabalhado muito para valorizar o agronegócio dentro do mercado de capitais. Então, imagina que se a gente consegue trazer os elementos necessários para que os grandes produtores de soja, de milho e de algodão, que são os principais commodities exportados pelo Brasil, se financiem por meio do mercado de capitais, a gente automaticamente vai abrindo espaço no plano safra para o produtor de feijão, de arroz, de mandioca e outras temáticas. Então, assim, além de tudo, a gente tem aí a capacidade de, por meio do mercado de capitais, dar cumprimento a políticas públicas importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de finanças sustentáveis, quando a gente olha para o tema do mercado de carbono, quando a gente entende a importância de ter setores de indústria aderentes ao tema das finanças sustentáveis, e a gente olha muito para o agro, a gente olha muito para o tema da energia, né? A energia e as finanças sustentáveis, elas andam de braços dados. Então, assim, é o mercado de capitais servindo para cumprir a sua função econômica essencial, que é aproximar o poupador e tomador, aumentar a disponibilidade de capital. Quando você aumenta a disponibilidade de capital, você reduz o custo de capital. Quando você traz os grandes players, por exemplo, do agronegócio, você abre espaço no plano safra para os pequenos e médios. Então, assim, política pública integrada, quem ganha é o país. Se eu puder complementar também, já que a gente está se, se complementando aqui, o Fiagro é um sucesso, ele tem início no começo do ano passado, né? A gente toma um paralelo do Fiagro com o Fundo de Investimento Imobiliário. O Fundo de Investimento Imobiliário na B3 tem mais ou menos 100 bilhões de patrimônio, né? de ativos, né, embaixo dessa indústria, com pessoas físicas investindo mais de milhões, se eu não me engano o número de cabeça aqui, entre 1 ou 2 milhões, mas é bem relevante no total, que a gente tem 5 milhões e meio de investidores. O Fiagro já começou com, se não me engano, já passou a casa dos 300 mil investidores e já tem 10 bilhões, ou seja, e a gente vê o ritmo de crescimento dos Fiagros, eu acho que ele pode ultrapassar também o dos fundos imobiliários. Então, realmente, ele é um instrumento que o investidor realmente já escolheu e está usando. Obrigada, Juca. Trocar um pouquinho agora aqui, vamos falar CVM. Quais foram aí, desde o início do mandato, né, as alterações regulatórias que vocês conseguiram? O que está no pipeline? Quais são os desafios, os avanços? Obrigada. Já que a gente está fazendo aqui todo mundo um pupurri de ideias, então eu vou deixar aberto aqui, inclusive para a Nathalie, para o Juca, para o Guilherme também me interromperem aqui para a gente fazer uma construção mais plural. Desde que a gente assumiu, a gente conseguiu fazer algumas mudanças muito importantes na nossa regulação e a gente conseguiu colocar luz em algumas questões que estavam aqui que ainda não tinham recebido todo o protagonismo que mereciam. Então, a gente conseguiu, por exemplo, dentro do novo marco regulatório dos fundos de investimento, incluir lá no anexo 1, que é o anexo que trata da categoria dos fundos de instrumentos financeiros, a possibilidade da gente ter ali ativos ambientais integrando a carteira dos FIFs, que são os antigos fundos 555. Então, ali tem uma previsão expressa, por exemplo, aos créditos de carbono do mercado regulado, né? Porque a gente aqui também tem que ter uma preocupação. Eu gostaria de botar o crédito de carbono mais aberto possível. Eu espero chegar lá no curso do meu mandato. Como a gente sabe que os passos a gente dá uma vez, um de cada vez, se a gente precisa ter certeza da qualidade do crédito que é inserido dentro do mercado de capitais. Então, num primeiro momento, a gente está tentando fazer isso, buscando atender isso e também estimular o Acordo de Paris, né? Então, essa é um pouco da razão pela qual o 175 olhou primeiro para os regulados, mas a gente também teve ali uma mão um pouco mais rigorosa com a utilização da terminologia ISG, verde e etc., para a gente ter um cuidado para não ter aqui o greenwashing no mercado de capitais. A gente está conseguindo ser protagonista e, assim, o primeiro país do mundo a adotar e endossar os reportes internacionais, quando a IOSCO endossou. É importante que a gente diga que o Brasil tem assumido uma posição muito importante nesse tema. O Brasil não tinha representatividade no ISSB, a gente agora é representante no ISSB. Importante dizer que a gente está co-presidindo a força de trabalho do IFIAR, que são os auditores independentes, a Organização Internacional dos Auditores, que depois vai verificar se os reportes de sustentabilidade estão adequados. Porque, assim, o Brasil tem que ser, sim, o protagonista nessa agenda. Nós somos o país que tem a nossa vegetação nativa preservada, um país de proporções continentais e que utiliza energia limpa. Respeitosamente,
Nós é que temos que ditar as regras, e a gente tem que estar aderente ao mundo, mas a gente não tem que estar aqui simplesmente fazendo aquilo que os estrangeiros dizem que é adequado para a preservação. A gente é que está preservando, então eu quero preservar a floresta de pé. Queria também falar um pouco sobre o que a gente fez em relação à valorização da nossa Resolução 59 e, de uma certa maneira, depois a gente podia ouvir o Juca, porque isso fala um pouco do regulamento de emissores da nossa B3, que a gente aprovou aqui dentro da prerrogativa que a CVM tem por conta da Resolução 35. Nathalie, a gente teve o orgulho de nomear como a nossa superintendente aí de orientação aos investidores, que é o nosso braço que olha para as finanças sustentáveis. Eu gostaria muito de, em breve, poder receber do governo um cargo para a gente poder separar a SOI e criar uma superintendência específica para olhar para o tema das finanças sustentáveis, dentro dessa temática de Brasil que coloca a economia verde e as finanças sustentáveis como uma prioridade. Eu preciso ter cargo aqui na CVM para ter uma superintendência específica olhando para isso, e não a superintendência de orientação aos investidores. Nathalie, errei alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Perfeito, JP. Eu acho que eu só poderia aqui com a visão já no meu chapéu de superintendente de proteção e orientação a investidores, só reforçar que, de fato, a gente está vendo uma demanda cada vez maior dos investidores para financiar projetos de impacto socioambiental. E a gente, de fato, está percebendo uma mudança de perspectiva, agora orientada para a oportunidade, né? O investidor entende que participar desses projetos de transição pode gerar benefícios econômicos, mais renda e mais empregos. Então, esse aumento de demanda por parte dos investidores também levou a um aumento da preocupação do lado do regulador com os riscos de greenwashing. E aí a gente precisou fazer uma ampla revisão da nossa agenda regulatória aí no período mais recente. A gente envolveu praticamente todo o ecossistema de regulados da CVM. O JP falou muito bem da questão dos fundos de investimentos, mas tem também formulário de referência das companhias de capital aberto. A gente tocou um pouco ali na parte das companhias securitizadoras e nas ofertas, né, de instrumentos de valores imobiliários, também trazem alguns requisitos e exigências relacionadas a esses aspectos ASG. E o nosso foco aqui é ampliar a transparência e a qualidade da informação prestada. Eu acho que nesse primeiro momento a CVM foi muito célere e atuou muito bem dentro das suas possibilidades. A gente está adotando aqui um sistema no formato pratique ou explique, que me parece muito adequado para o momento que a gente está, porque voltando um pouquinho no tempo, né, a gente não conseguiu definir, nossas regras não definem, se vocês forem observar, critérios, conteúdos, métricas, metodologias específicas para a divulgação desses indicadores ASG e climáticos, muito disso porque a gente não tinha uma infraestrutura prévia que apoiasse essas métricas e critérios mais objetivos, que é justamente uma taxonomia soberana. E, felizmente, agora a gente está desenvolvendo a taxonomia soberana. Esse tema é muito importante para o mercado de capitais, assim, é um elemento chave, então a gente está acompanhando muito de perto. Então, quem sabe, numa segunda rodada de aprimoramento das regras da CVM, a gente não consiga já incorporar os benefícios da taxonomia, trazendo critérios, padrões técnicos, padrões científicos para dentro da regulação, e a gente consiga, então, dar a oportunidade de se produzir relatórios mais objetivos, que facilite a comparabilidade, que aumente o grau de confiança, para que os investidores se sintam ainda mais seguros e consigam acompanhar, porque no final do dia eles querem acompanhar. Esse projeto, de fato, está gerando o resultado esperado? As metas estão sendo atendidas? Eu estou conseguindo, está sendo possível gerar o retorno pretendido? Então, acho que a gente está caminhando muito bem nesse processo, e o fato da gente focar na transparência nesse primeiro momento já ajuda bastante, porque a gente amplia o monitoramento externo, e isso acho que induz as companhias a se esforçarem e a terem uma maior preocupação na forma de coletar os dados, coletar os indicadores para poder reportar no formulário de referência e também nos regulamentos dos fundos de investimento. Obrigada.
Obrigada, Nathalie. Juca, Se você puder foi chamado complementar. aí para a É, eu fui roda. chamado. Deixa eu só complementar, acho que o JP já sinalizou, né, a história da nossa aprovação do nosso regulamento de emissores, junto com a CVM, o Pratique Eu Explique, a viabilizador, né, desse processo aqui para a gente. Mas eu gostaria de citar também, que o João Pedro mencionou, o aspecto do investimento de fundos, né? Fundos de investimento investindo em, por exemplo, ativos de carbono, né? Então, o CBIL, por exemplo, já é um instrumento registrado na B3, ele já entendo que ele já seria possível de registro, a gente já criou até um índice CBIL, né? E poderia ser criado um ETF de CBIL, mas além disso, no mercado de carbono, e aí eu falo tanto do mercado voluntário, quanto do futuro mercado regulado, que a gente também tem, com a expertise que a gente criou dentro do mundo do CBIL, a gente replicar isso para o mundo de crédito carbono, tanto regulado quanto o voluntário. E de que forma? De você, após a originação do crédito, a gente registrar aquele crédito, você garantir a titularidade, os fundos, lembrando que os fundos, na regra da CVM, eles precisam de uma registradora para comprar os ativos, né? Inclusive na nova 175 surgiu novas regras exigindo uma infraestrutura de mercado para registro, por exemplo, também de duplicatas dentro de FDICs, coisas do tipo, mas também os créditos de carbono. Então, a gente tem que prestar esse papel, esse serviço. Então, não apenas o registro, mas também a negociação secundária, né? Então, um mercado de negociação, um mercado mais transparente possível do valor desses créditos, né? Que é a lógica do livro central de uma bolsa, né? E, por último, a aposentadoria, o controle da aposentadoria desses ativos. Obrigada, Juca. A próxima pergunta já era para você, então vamos emendar aqui. Falando um pouco sobre coexistência, né, de mercado regulado e voluntário, e se você pudesse explorar aí o ângulo falando sobre emissão, origem, controle, resgate. Obrigada. Eu já toquei um pouco no ponto, né? Eu acho que o ponto importante aqui, eu acho que é super bem-vindo para o mercado voluntário ou mercado regulado, né? Porque ele vai criando um padrão, né? Um padrão brasileiro, talvez uma certificação brasileira, que eu digo para você, hoje a maior dificuldade da gente na originação do crédito é o certificador. Então, você conseguir caracterizar aquele ativo, que ele realmente seja certificado, seja reconhecido e que seja Perfeito. um ativo de valor para o investidor, né? Então, essa possibilidade de criar, e a gente precisa tomar um cuidado aqui, fica um ponto de alerta, mas eu estou vendo no discurso que é exatamente essa a nossa preocupação, como o João Pedro, como o próprio Guilherme falou, de a gente criar um padrão, mas que seja um padrão também aceito universalmente. Ele vai criar, a gente vai ter as nossas próprias regras, o nosso próprio mercado interno, mas que ele também induza na criação dos créditos voluntários para que a gente possa exportar também crédito de carbono, para que esse mercado e eventualmente até o crédito local, de alguma forma eles se falem, né? Isso é fundamental. Aqui eu diria para você que o maior gargalo hoje é na originação e na certificação do crédito. Depois, na parte do nosso lado, que é a parte de você reconhecer aquele crédito, então a gente faz um papel importante, a gente não é o certificador, a gente não faz a análise do crédito, mas a gente reconhece aquele certificador como um certificador que o mercado, aqui o ponto de vista final é do investidor, quer dizer, quem é aquele que de fato ele aceita aquele crédito, a gente faz esse reconhecimento, registra aquilo ali, permite a negociação e, por último, a aposentadoria. E o Juca, sabe o que que é interessante também colocar nessa pauta? O tema da assecuração, assurance. O que que é importante? É, surge o crédito, tem os reportes, tão importante quanto ter o relato, o reporte e ali a formatação, ter também assim um diálogo em padrão internacional para que os auditores possam assegurar a existência e a qualidade do crédito, lembrando que aquela questão toda relacionada aos desdobramentos em relação ao que será aí a qualidade, a gente aqui tem um primeiro quer trazer créditos de boa origem para dentro do mercado de capitais. Sem dúvida. A asseguração. E é o trabalho do IFIAR aí, muito importante. Obrigada, JP. Guilherme, a gente queria saber um pouco como é que vocês estão se estruturando para esse novo momento, né? O que que é equipe, o que que é investimento, qual é a estrutura de gestão do Ministério da Fazenda para essa nova realidade? Uma boa pergunta, Magali, porque você sabe que nós temos equipes trabalhando diuturnamente nesses temas, mas, obviamente,
por uma questão de estrutura que nós herdamos, as equipes são bastante enxutas, na realidade. Então, por exemplo, eu citei aqui na SPE, assim que eu assumi a secretaria, eu solicitei a criação de uma subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que hoje tem uma pequena equipe, uma equipe de 5 pessoas, trabalhando para construir essas propostas, em particular na área das finanças sustentáveis. Assim como o Rafael Dubé também tem uma pequena equipe trabalhando com ele, mas, obviamente, que a partir do momento em que se definir, se aprovar o mercado regulado de carbono, você vai precisar de uma estrutura de pessoal especializado, né, para gerenciar esse mercado, receber os dados, fazer a apuração, distribuir as cotas. Então, você vai precisar de uma estrutura. Ainda não há uma definição na lei, isso vai ser infralegal, de como vai ser feita essa estrutura, tá? Onde vai ficar, em que ministério, vai ficar na Fazenda, vai ficar em outro ministério. Mas o importante é que seja uma estrutura com autonomia, com pessoas capacitadas e especializadas, e, obviamente, em número suficiente para dar conta do desafio. E eu acho cada vez mais importante, eu acho que o João Pedro sabe muito bem disso, nós temos restrições fiscais de pessoal em todos os locais. Eu vi uma entrevista do meu amigo, o secretário Marcos Pinto, reforçando a importância de fortalecer a CVM, por exemplo. Nós temos essas dificuldades, então o que nós temos feito na Fazenda também é trabalhar muito com parcerias. Nós temos parcerias com a PNUMA, com o IPEA, com o BNDES, mas nós temos parcerias também com o BID, com o Banco Mundial, nós temos parcerias com a GIZ, que está nos ajudando a construir a nossa taxonomia sustentável, que, como disse o João Pedro, ela tem uma novidade em relação à europeia, porque ela inclui o tema social, né? Então, a estrutura que nós temos hoje é uma estrutura enxuta, que tem sido muito eficiente para construir as propostas, lançá-las e fazer avançar o nosso plano de transformação ecológica. Mas é evidente que, a partir do momento em que aprovadas as leis e as regulamentações, você precisa de um fortalecimento institucional, né, para gerenciar essas atividades. Isso seja no Ministério da Fazenda, seja na CVM, seja em outros ministérios. Nós tivemos, nos últimos meses, né, anúncio de concursos, que é uma coisa nova. Desde 2016, nós não tínhamos concursos no Brasil, inclusive para as entidades, para as instituições de controle ambiental, como, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, mas também para o Tesouro e para várias áreas, para o CVM, para várias áreas. A CVM agradece muito o concurso que ela ganhou, que ela não tinha um concurso desde 2010, deixar registrado aqui. Então, isso é muito importante, porque nós vamos precisar construir essa infraestrutura, que é uma infraestrutura de regulação, né? Com pessoas qualificadas. Só para terminar, eu acho que é muito importante o que o Juca falou, a Nathalie falou também. A credibilidade é o ponto-chave na discussão de finanças sustentáveis. Nós temos exemplos recentes de casos do que nós chamamos de greenwashing ou coisas do tipo. Portanto, se nós precisamos garantir a credibilidade, o assurance, como disse o João Pedro, dos nossos títulos, é muito importante que nós tenhamos uma regulamentação bem escrita, uma regulamentação clara, que nós façamos o letramento, como disse a Nathalie, de todos os que vão se valer dessa regulamentação, mas que também tenhamos órgãos de gestão, fiscalização e monitoramento capacitados, né, no setor privado e no setor público, para garantir que os créditos gerados no Brasil vão ser entendidos como créditos de altíssima qualidade
devidamente certificados e, portanto, que o Brasil entre na liderança, como nós dissemos no começo, Magali, nessa discussão das finanças sustentáveis globais. Obrigada, Guilherme. CVM quer complementar, porque acho que cabe a mesma pergunta. Vocês já falaram um pouco aí sobre a criação do papel da Nathalie e o pleito da superintendência, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente vai partir para as perguntas. Só vou ter que pedir desculpas para vocês, mas a gente vai ter uma reunião extraordinária de colegiado. Eu vou ter que sair às 11 horas, mas, enfim, eu primeiro queria aproveitar então a ocasião para agradecer a oportunidade, dizer que é sempre um prazer estar aqui com o IBEF, com todos os parceiros do IBEF, a B3, o Ministério da Fazenda. Foi ótimo. Obrigada, João Pedro. Eu vou começar com uma pergunta. A gente sabe que ainda não está com o escopo definido ainda tem várias incertezas em relação a isso, mas a gente recebeu uma pergunta do pessoal de ESG da Sabesp sobre como vocês entendem a aplicação de um sistema de tributação no contexto de comercialização dos créditos de emissões reduzidas e se isso atende aí os princípios do mecanismo proposto. Pergunta aberta, fiquem à vontade. Só fazer um breve comentário. Eu acho que a solução que foi dada na lei é uma solução interessante e inteligente. Obviamente, tudo isso ainda vai ser discutido no parlamento. Por exemplo, a utilização dos créditos como valores mobiliários e a tributação equivalente me parece bastante interessante. E quanto à tributação, eu também queria fazer um breve comentário de uma novidade que eu acho que não dialoga diretamente com o mercado de carbono, mas dialoga com o tema da sustentabilidade, que é o fato de que a reforma tributária que está sendo discutida na Câmara hoje, ela prevê a criação de uma tributação seletiva. E essa tributação seletiva pode dizer respeito a temas ligados à sustentabilidade. Quer dizer, existe uma discussão no mundo inteiro sobre qual é o melhor formato, é o mercado de carbono ou é a tributação do carbono. Nós escolhemos, e acho que corretamente, por construir o caminho pelo mercado de carbono, que também potencializa as nossas vantagens, né? Mas eu diria que, obviamente, há possibilidade de uma tributação seletiva, em alguns casos ligados à sustentabilidade, também pode ser um indutor, desde que seja muito bem pensada e, obviamente, não seja algo generalizado, seja algo específico, como diz o próprio nome seletivo. Guilherme, a gente tem uma pergunta aqui do Aurélio Ricardo. Ele quer saber se o potencial energético verde do Brasil pode ser um diferencial nesse mercado, uma forma de monetizar nossa característica. Nas pesquisas de vocês, quais são os países ou regiões que são referência no funcionamento do mercado de carbono e em que eles se diferenciam do Brasil no desenvolvimento desse tipo de mercado? Olha, o mercado de carbono ele existe em alguns países do mundo, no caso americano, alguns estados, que lá é um pouco diferente, né? O paradigma muito, digamos assim, muito utilizado é o paradigma europeu, né? Mas existem países, inclusive latino-americanos, desenvolvendo o mercado de carbono. Do ponto de vista da questão energética, o Brasil ele tem um diferencial. Ele já parte, diferente dos outros países, com uma matriz de energia renovável. Hoje, o Brasil, praticamente 90% da energia que nós consumimos vem de fontes renováveis. O que isso quer dizer? De energia elétrica, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, pelos critérios europeus, se nós produzirmos hidrogênio com a fábrica ligada na tomada, para se simplificar,
nós estaríamos produzindo hidrogênio verde, porque qualquer hidrogênio produzido com mais de 90% de fontes renováveis é considerado verde. Ou seja, tem uma discussão no mundo sobre friendly shoring, reshoring, e tem uma discussão sobre power shoring. Quer dizer, os investimentos, eles tendem a se direcionar para aqueles países que têm oferta de energia renovável. Porque os produtos produzidos com energia renovável vão ter certificação, vão ter entrada em mercado, vão ter valorização diferente. E nós estamos um passo à frente nesse ponto. Nós também temos uma preocupação, que é uma preocupação que vai além do mercado de carbono, que é de valorizar a nossa biodiversidade. O Brasil, diferente de outros países do mundo, é um país continental com uma ampla biodiversidade, uma das maiores do mundo. Portanto, valorizar e preservar a nossa biodiversidade deve ser um fator que gere renda para o Brasil. Então, a questão de pagamentos por serviços ambientais, como isso pode ser incluído no mercado voluntário de carbono, todos esses temas, eu acho que são temas que devem ganhar força nos próximos anos para que, de fato, as nossas vantagens, seja na questão energética, seja na questão dos biocombustíveis, na questão da biodiversidade, nas tecnologias que nós temos desenvolvido. Por exemplo, o ministro recentemente foi visitar a USP, está desenvolvendo uma tecnologia de transformar etanol em hidrogênio dentro do posto. Então, você pode abastecer um carro a hidrogênio a partir do etanol, que é completamente sustentável, que é uma fonte de energia renovável. Então, nós temos que potencializar isso e transformar isso na grande oportunidade de retomada do desenvolvimento do país. E eu acho que todos esses instrumentos que nós estamos discutindo aqui vão nessa direção. Obrigada, Se eu pudesse Guilherme. até complementar, Guilherme, o termo que você falou do shoring, né? Eu concordo totalmente. Você falou power shoring, o que eu ouço aqui é green shore. Ou seja, países como o Brasil, né, que tem uma agenda de sustentabilidade como um todo e que tem uma matriz de energia predominantemente limpa, né, e que realmente ele passa a ser, além do nearshore, como talvez é o caso do México, nos Estados Unidos, o Brasil como exportador, né? E você mencionou o hidrogênio, por exemplo, também a gente poder exportar energia via hidrogênio. Isso que eu tenho ouvido. Obrigada, Juca. Tem uma pergunta da Túlia Brugali. Ela quer saber se, além de melhorar a transparência, quais outros elementos estão sendo desenhados para evitar o greenwashing na utilização desses recursos. Nathalie? Obrigada pela pergunta. Então, primeiro, através da regulação, a gente trabalha na ampliação da transparência e qualidade da informação prestada. Mas aí, como eu falei, é uma curva de aprendizagem, e o que a gente precisa fazer para, de fato, combater o greenwashing é iniciar uma série de supervisões temáticas. Isso a gente faz por meio do nosso plano bienal de supervisão baseado em risco. Então, a gente mapeia ali quais são as principais companhias, a gente faz uma amostra e a gente vai, de fato, fazer uma supervisão específica em relação a esses critérios. Se estão atendendo, se estão aderentes à regulação, à regulamentação, se há desvios, como que podem ser melhorados. E se a gente identificar desvios relevantes, aí é iniciado um processo administrativo sancionador, e aí é uma forma da gente também coibir mais práticas no âmbito do mercado de capitais. Então, sempre alinhar a transparência, disclosure, e aí confiar nos gatekeepers do mercado de capitais. A gente tem os gestores, administradores de fundo, a gente tem os auditores independentes, tem o próprio regulador que depois faz essas supervisões temáticas. Alguém quer complementar? Posso passar para a próxima pergunta? Não, eu Bom, acho tem que uma. só um breve complemento. Eu acho que a própria questão da taxonomia, ela é voltada exatamente para isso, para você ter uma definição mais clara, né, do que é sustentável e do que não é. Isso vai ser muito importante para nós, porque eu vejo muitas pessoas falando, eu sou sustentável, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não existe uma linguagem comum.
o que eu considero sustentável pode, na prática, não ser considerado sustentável no mundo ou mesmo no Brasil. Então, a taxonomia ela tem essa função que, junto com os incentivos, o letramento, o monitoramento, a transparência, tudo isso são fatores importantes para a gente garantir a qualidade das informações do crédito gerado aqui. Isso, eu acho que só complementando também, acho que a taxonomia vai ajudar numa linha que é monitorar, verificar e reportar, e a gente vai trabalhar isso junto ali no âmbito do grupo de trabalho que está desenvolvendo a taxonomia sustentável, até para depois buscar incorporar isso nas regras da CVM para a gente ter relatórios mais objetivos, porque de fato, por enquanto, há muita subjetividade. O participante ali pode reportar e escolher suas próprias metodologias, né? Aí pode ter uma metodologia melhor que a outra, mas é muita subjetividade e a gente transfere essa responsabilidade para o investidor, né? E aí cabe a ele avaliar, fazer essa decisão para tomar a melhor escolha. Com a taxonomia, a gente espera resolver esse gap e melhorar a comparabilidade entre os produtos. Bom, a gente vai partir daqui a pouco para os recados do IBEF, para os associados e para a participação do IBGC aqui com a gente. Eu queria pedir, Nathalie, Guilherme, Juca, que vocês fizessem um statement final aí, para a gente passar para a próxima etapa do evento. Obrigada. Bom, Magali, deixa eu aproveitar aqui e agradecer mais uma vez o convite do IBEF. A importância desse tema para nós, aqui no Ministério da Fazenda e no governo como um todo, é central. É o que eu digo que é onde nós vemos o caminho da retomada do desenvolvimento. Portanto, ele não é um tema lateral, ele é um tema que está sendo tratado com muito carinho, junto do setor privado. A gente está sempre em diálogo do setor público com o setor privado, com os órgãos de regulação, com os bancos públicos e privados. Então, eu acho que nós teremos um bom caminho pela frente se nós continuarmos enxergando como país o potencial, o enorme potencial que a agenda da sustentabilidade tem para impulsionar o desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda com sustentabilidade social e ambiental. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento também à CVM, à Nathalie, ao JP, ao Juca pela B3, e me colocar à disposição para sempre estar participando dos debates, porque eu acho que nós teremos ainda muitas outras oportunidades para discutir temas ligados à transformação ecológica e que, assim como o mercado de carbono, sinalizam na direção que nós todos gostaríamos de caminhar. É isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Nathalie. Obrigada, Magali. Aqui do meu lado, também agradecer a oportunidade de participar do webinar. E eu gostaria de deixar a minha visão, tá? E eu esqueci de fazer um disclaimer de que as opiniões aqui expostas são de minha responsabilidade, não necessariamente refletem o entendimento da CVM sobre o assunto, mas eu gostaria de passar a minha visão de que a confiabilidade, a integridade e a transparência, né, garantida pelos arranjos de governança do mercado de capitais são atributos que muito podem contribuir para a consolidação e para a solidez dos mercados de carbono no Brasil, né, para que, de fato, tenhamos um sistema eficiente. Então, se, de fato, o texto for aprovado, né, da forma como foi proposto, a CVM está pronta para exercer o seu papel, para cumprir com as suas competências. E eu também acredito que a gente está num momento bastante propício. De fato, temos a mudança de perspectiva agora voltada para a oportunidade. Então, acho que é o momento da gente transformar nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. O Brasil tem um potencial enorme de gerar ativos de sustentabilidade e pode e deve monetizar esses ativos de sustentabilidade que vão trazer a riqueza que a gente precisa para financiar a transição para uma economia mais justa e mais sustentável. Obrigada, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigada, Nathalie. Juca.
Bom, de novo agradecer o convite, poder ter esse painel, esse debate desse tema tão importante. Fico muito feliz de poder ter participado. Eu acho que a gente discutiu aqui no painel 3 dimensões dessa pauta, né? A primeira, o papel de empresas como nós, né? Eu sou uma empresa também inserida no contexto do que é o IBF, né? O papel que a gente tem além do lucro, né? A gente ter também o papel social e ambiental é uma parte importante do que a gente faz, fundamental. Eu acho que não é só depender do governo, mas nós, como empresas, como agentes da sociedade, também temos que cumprir o nosso papel. O segundo ponto, a gente falou bastante aqui de mercado de capitais, os investidores, o valor que o seu investidor, nossos investidores, né, dão para esse tema ESG. Eu falei bastante de governança, novo mercado, eu falei também do Sustainability Linked Bond, a gente fala de LCLB, né, quer dizer, mostrando os investidores, dando preferência para empresas que tenham essa agenda. Mas a gente deixou de comentar uma dimensão que eu também acho que é muito importante, que a gente já vê também acontecer muito forte no mercado, são os consumidores, né, exigindo isso das empresas também, cada vez mais, né, e também os empregados, né, as pessoas que vêm trabalhar na empresa, a empresa ter esse papel, né, como um propósito também de sustentabilidade, é um fator de atração também de talentos. Então, acho que eu queria deixar minha mensagem final. Bom, aproveitando aí a deixa do Guilherme Melo, o IBF se coloca e tem sido um líder para o ecossistema de finanças em relação a inúmeros temas. Esse é um deles e esse é o tema do ano. Então, vocês fiquem muito à vontade para usar a nossa comunidade, nossa plataforma, nossos microfones para se fazerem ouvir, para aproveitar essa oportunidade que a Nathalie comentou muito bem sobre o letramento de todos os stakeholders em relação a esse tema. A gente está muito orgulhoso, muito feliz de ter recebido CVM, B3 e Ministério da Fazenda hoje aqui num debate extremamente fundamental sobre o mercado de carbono. Eu gostaria agora de mostrar para todo mundo que está acompanhando a gente hoje os próximos eventos do IBF, para o qual convidamos todos vocês. A gente tem aí, dia 25 de outubro, um café da manhã da Comissão Técnica de Mercado Financeiro e de Capitais, sobre mercado de capitais e finanças sustentáveis, desafios e oportunidades. Continuaremos aí, então, nessa pauta. Dia 14 de novembro, a gente tem o café da manhã da Comissão Técnica de Controladoria. E, lembrando a todo mundo, estamos aí já com as inscrições abertas, já tem bastante pacotes adquiridos do sócio esportivo no evento do ano que vem, onde a gente reúne nossa comunidade lá no Transamérica Comandatuba. Eu queria lembrar a todo mundo que a gente tem uma comunidade de comunicados no WhatsApp, onde a gente centraliza nossos comunicados, próximos eventos, todas as nossas iniciativas, o que tem acontecido de relevante aí no IBF. Então, quem ainda não entrou na comunidade, por favor, acesse o QR Code, a gente está esperando vocês lá. Eu queria, com muito orgulho também, apresentar, dentro de um trabalho grande de parceria que o IBF tem conduzido aí, com o IBGC, eu queria apresentar a Paula Scalco, que é gerente de captação e parcerias do IBGC. Ela veio para falar com a gente sobre o novo código que foi lançado. Seja muito bem-vinda, Paula, um prazer ter vocês aqui hoje. Olá, bom dia, Magali, obrigada. Bom dia a todos e todas. É um prazer para o IBGC poder apoiar essa iniciativa deste evento de hoje e de muitos outros que virão em parceria. Eu gostaria aqui de pedir para o pessoal que está cuidando aqui da transmissão para a gente poder veicular o nosso vídeo trazendo sobre a atualização do nosso Código das Melhores Práticas de Governança. Nós estamos na 6ª edição do Código, foi lançado este ano, agora no mês de agosto, e nós estamos aí num processo de diversos eventos de divulgação, e a gente gostaria de usar aqui esse momento para divulgar o vídeo para vocês também.
Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Este sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. A governança corporativa é como uma engrenagem pela qual pessoas, peças e componentes atuam em conjunto para que tudo funcione em harmonia. Cada organização é única, mas existem mecanismos comuns que facilitam seu funcionamento. Sócios, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, diretores e muitos outros têm suas ações apoiadas em fundamentos, como a ética e em princípios. São 5 os princípios que fazem a engrenagem da governança se movimentar: integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. A integridade diz respeito à cultura ética e à coerência entre o discurso que as organizações adotam e as ações que praticam no dia a dia. Para criar um ambiente de confiança, a transparência nos lembra que é essencial deixar todos bem informados. O tratamento justo de todos é o que prevê o princípio da equidade. A responsabilização pressupõe que os agentes de governança sejam diligentes no desempenho de suas funções e prestem contas de maneira clara da sua própria atuação. Por fim, a sustentabilidade. As organizações devem compreender que sua atuação possui interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental. Conheça o código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC. Vamos juntos movimentar esta engrenagem? É isso, pessoal. Muito obrigada. O código está disponível para download no nosso site. Convido que todas e todos vocês visitem o nosso site, façam o download do código. Quem quiser passar lá no IBGC, pegar seu exemplar físico impresso, pode passar lá também. Convido todos também que ainda não se inscreveram. A gente ainda tem algumas vagas para o nosso congresso, que acontece na próxima semana. Então, vocês são mais do que parceiros. Mais uma vez, obrigada ao IBEF pelo convite e seguimos juntos para futuros eventos. Magali, um beijo. Muito obrigada, Paula. Um prazer ter vocês aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e pedir a vocês que acessem o QR Code, que vai levar a pesquisa de satisfação sobre o evento. Foi muito bom hoje, altíssimo nível, assim... O IBEF está muito grato e são parcerias de extrema qualidade que a gente tem e consegue trazer aqui para os nossos associados. Muito obrigada a todos os speakers, muito obrigada aos nossos mantenedores, aos participantes do nosso evento de hoje. Ficamos à disposição aí para continuar sendo protagonistas aí na discussão dessa agenda dentro do ecossistema de finanças. Obrigada, todo mundo. Bom dia. Tchau, obrigada.